Bom, muito contente em estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história e das ideias por trás da história que me motivam as iniciativas que eu estou empreendendo nesse momento. Começar um pouquinho, só um resumo rápido. Em 2012, eu trabalhava na The Body Shop, uma marca inglesa, que a minha família era sócia. A gente trouxe para o Brasil. E a minha função, basicamente, era entender como trazer esses valores da marca, tão conhecidos no início pela sua fundadora, Anita Roddick, como trazer esses valores para o Brasil. E uma das buscas que eu acabei fazendo é de encontrar, assim como ela foi pioneira em muitos assuntos, como Fair Trade, como Against Animal Testing e muitos outros, era qual seria, hoje em dia, os assuntos mais prioritários e relevantes para a humanidade. Né? Já que a gente está aqui há 2 dias vendo tantos problemas e todo mundo está tão consciente desses problemas, o que hoje seria tão relevante quanto no início da história da The Body Shop. E essa frase me marcou muito. Né? Se a gente acha que a gente é muito pequeno para fazer uma diferença, imagina dormir no quarto com um mosquito, o que um mosquito não faz. Né? E assim eu fui pesquisando alguns assuntos. E eu logo encontrei algum grupo de amigos que estava fazendo um trabalho que me chamou a atenção, muito diferente com a população em situação de rua. E foi basicamente aí que eu me deparei com alguns assuntos, 2 principais que falam de forma bem diferente sobre sustentabilidade e um modelo positivo, né? Que é a Arca. E após a Arca, eu iniciei uma jornada de empreender através de um negócio de impacto positivo. Né? Que, aliás, é uma empresa B, que tem um grande orgulho de fazer parte dessa comunidade. Todo mundo já sabe, né, e a gente vem aqui falando dos problemas que a gente encara como humanidade hoje. Esse gráfico no canto direito é o aumento da população humana desde o ano 10.000 antes de Cristo. Quer dizer, realmente, né, é desproporcional. O gráfico da esquerda é o aumento dos gases de efeito estufa desde 1750 por continente, e o do meio é a projeção média da temperatura global até 2090. Quer dizer, todo mundo está ciente já e consciente tanto de todos esses problemas que a gente vem falando aqui nesses últimos 2 dias e que está claro para todo mundo. A forma como a gente produz comida parece um campo de batalha, né, hoje em dia, do que realmente a produção de alimentos saudáveis. Né? E dentro dessa busca de achar conceitos que fossem diferentes do que a sustentabilidade, né, porque sempre me incomodou muito a sustentabilidade como uma forma de diminuir impacto negativo. Sempre é muito falado dessa forma, e como se a gente tivesse que se conformar em ser uma espécie menos negativa no sistema planetário. Né? Quer dizer, isso eu acho que nunca enche de orgulho ninguém. Né? E nessa busca eu falei, poxa, tem um pessoal falando de uma forma diferente sobre esse assunto. Né? Dentro do mundo de economia circular, se fala muito como que a gente pode deixar de ser less bad, como é que a gente deixa de ser menos negativo e passa a poder desenvolver produtos através de design, produtos que sejam regenerativos, que entrem desde um ciclo biológico, né, em que todo o nutriente de um produto volta para o solo, como produtos com matérias biodegradáveis, como dentro de um ciclo técnico, em que cada produto ele é desenhado desde o início para ser separado os seus materiais e poderem voltar sendo upcycled eternamente e assim por diante. Então, esse é um assunto que me chamou muito a atenção. E o outro é a permacultura, que une, né, começa na década de 70 com o Bill Mollison e o David Holmgren, que basicamente integraram todas as soluções ambientais disponíveis na época, como solar, como biogás, agrofloresta, bioconstrução, dentro de sistemas de comunidades, de uma casa, uma cidade, uma vila, que pudessem realmente criar sistemas autossuficientes. Né? E dessa forma a gente estabelecer uma cultura permanente, uma forma da nossa espécie viver no planeta de forma permanente.
né? Então, essas duas formas, duas correntes de soluções, me chamaram muito a atenção, que a gente pode falar de sustentabilidade de uma forma bem diferente, que é basicamente como nós, seres humanos, podemos ser positivos, ao invés de menos negativos, né? E corroborando um pouco com o que o Marcel falou também um pouquinho, esse movimento que está acontecendo nos mercados de preferência de produtos locais, autênticos, transparentes, rastreáveis e éticos, né? O termo LAT, em que grande parte dos millennials já está inserido e preferindo produtos que tenham essas características, né? Segundo a Morgan Stanley, 9 trilhões de dólares estão migrando de uma geração para outra. Isso vai impactar consumo, sem a menor dúvida, e eu acredito fortemente que empresas como, né, com o intuito, né, no caso do início da The Body Shop e outras empresas que estão nessa tendência, vão estar na frente desse movimento. Muito nessa linha, então, eu fui desenvolvendo o trabalho junto com meus amigos, né, fundadores, voluntários, que hoje atuam na instituição, a ARCA, Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, uma ONG sem fins lucrativos que resgata moradores de rua através de um sistema permacultural, através de uma fazenda permacultural que fica a 1 hora de São Paulo, e a gente vem fazendo isso há 4 anos, no começo de uma forma bem embrionária, bem simples, e assim, um monte de amigos indo na sexta-feira, sábados, domingos para lá, para levar doações, levar pessoas que pudessem ensinar, oficinas profissionalizantes para eles. Hoje a gente está com mais ou menos 150 voluntários, com uma governança já bem estruturada, e estamos iniciando um segundo projeto de horta social urbana, um projeto de pegar terrenos vazios na cidade e produzir orgânicos através da agroecologia, incluindo pessoas em situação de rua, né? O que é rejeito, o que é dejeto, né, o lixo, e no caso os moradores de rua são considerados, né, e por eles mesmos muitas vezes, o lixo humano da nossa cidade. A gente enxerga valor nessas pessoas e quer ressignificar e enxergar o potencial que cada uma dessas pessoas tem, e por muitas vezes a gente passa batido e não enxerga esse valor nessas pessoas que estão na rua da nossa cidade, que batem no nosso vidro e que às vezes a gente fica com medo e não consegue enxergar que ali tem um ser humano igualzinho a gente, né? Então esse projeto ele está acontecendo bastante rápido e deve acontecer nos próximos meses a primeira implantação da primeira área. A ideia em parceria com a Prefeitura de São Paulo, ampliar esse projeto e espalhar esse projeto para o São Paulo em várias áreas que hoje estão sendo inutilizadas. Bom, falando um pouquinho agora da Positiva, que foi esse movimento, eu saí da The Body Shop, fundei a ARCA com esses meus amigos e logo eu pensei, bom, a ARCA é sem fins lucrativos, né? Só gasto, só ponho dinheiro no projeto, eu preciso ter um trabalho que, né, possa pagar as contas. E eu pensei numa empresa que tivesse integrado e pudesse eventualmente contratar as pessoas que saíam do programa da ARCA. Como elas vivem um processo de aprendizado de agroecologia, energia solar, captação de água de chuva, etc., para mim me veio a ideia de fazer uma consultoria de soluções ambientais, em que a gente desenvolve desde do projeto até a implementação final, gerenciando, organizando esses projetos e fazendo atendimento com o cliente. Então, organizando e facilitando a vida dos especialistas da permacultura, do meio ambiente, que são ótimos, são pessoas ótimas tecnicamente, mas que às vezes têm dificuldade em achar o cliente e em fazer uma proposta organizada, com cronograma, com orçamento, e é isso que a gente faz. A gente organiza todo o projeto e implementa. Um dos nossos projetos atuais está acontecendo na pousada Caimã, no Pantanal. É uma fazenda bem grande, e a gente foi contratado para fazer o núcleo de sustentabilidade da fazenda, produzindo todo o alimento lá internamente, a energia solar para o hotel, para ele ser autossuficiente, compostagem, biodigestor, gestão de resíduos, captação de água de chuva. Então, basicamente, fazendo uma primeira fase de implantação dessas soluções todas. É isso que a gente vem fazendo.
né? E esse é talvez um dos nossos maiores projetos atuais. É um projeto, enfim, que vai começar na Vila dos Funcionários, eles têm mais de 100 pessoas trabalhando lá, e a gente vai começar com as pessoas que estão lá no dia a dia, trabalhando e vivendo ali. E eles são as primeiras pessoas que vão incorporar esses conceitos, aprender a fazer diferente e levar isso para o dia a dia. A gente vai fazer uma integração com a escola, a escola local da fazenda, e a escola vai usar nas matérias, na grade curricular, todos esses assuntos, né? E depois, numa fase 2 e 3, se avançar, a gente vai levar para outras partes do hotel, para os hóspedes e tudo mais. Bom, aqui são alguns outros clientes que a gente já desenvolveu e está desenvolvendo projetos, né? Em Itu, um projeto que hoje tem cerca de 1.000 e 1.500 metros quadrados de agrofloresta. A Praça dos Incas, no Jardim América, né, que tem um conceito de trampolim ecológico, trazer biodiversidade para espécies polinizadoras que são tão importantes para a nossa cidade e que muitas vezes não encontram, que nem o Ricardo Cardim trouxe na palestra dele, espécies que possam ser alimento para borboletas, abelhas e tantas mais que são fundamentais para a polinização da nossa cidade, né? Itapecerica, isso foi um projeto que a gente já desenvolveu, uma ilha flutuante no lago com espécies filtrantes que limpam o lago, servem de alimento para peixes e geram biodiversidade, além de ser uma espécie de uma ilha para a dona da fazenda poder passar, tomar sol, que é divertido também. Na Vila Nova Conceição, uma casa totalmente integrado com todo a tratamento de água cinza, que é a água de lavanderia e cozinha, que passa por um jardim com plantas específicas que filtram essa água. Então, além de ser jardim, ela também é um tratamento de água, cai numa cisterna e reutiliza toda essa água. Então, ela é basicamente autossuficiente em água e energia, né? É uma casa que está 80% autossuficiente já em energia. Em Itu, em Atibaia também, enfim, tem mais alguns projetos. Nesse processo de entender como que a Positiva ia se estruturar, a gente pensou muito em algo que pudesse escalar o negócio, né? E que a gente pudesse tangibilizar esses valores, esses conceitos, através de um produto. E a gente pensou um produto para o dia a dia, que fosse necessário, que não fosse algo supérfluo, que, né, pode ou não usar, quer dizer, produto de limpeza é algo que todo mundo precisa, e a gente chegou num mix que tem como base, né, o óleo essencial da casca da laranja. A laranja ela é uma bactericida e repelente naturalmente, então por isso não precisa de fosfato, a gente não precisa de petroquímico, nada. Depois de usar todos os produtos, pode regar as plantas, então está integrado com os nossos serviços, né? E o multiuso, que é um produto que ele é concentrado e ele rende mais de 16 litros de produto pronto uso, né? A gente vê vários produtos que a gente está acostumado a comprar, desengordurante, limpa-vidro e tantos outros que, na realidade, eles têm a mesma formulação. O que muda de um para o outro é a diluição deles. E a gente pensou, pô, são 16 embalagens, tanto lixo gerado, vamos fazer um produto que seja concentrado e cada um dilui, né, na medida em que precisa. Então a gente criou um borrifador, que é super simples, uma tampa, 2 tampas, 3 tampas, e cada um pode diluir, reduz muito a embalagem e tudo mais. A bucha vegetal, eu vou dar um destaque maior, que é um produto meio ícone, que eu gosto muito de falar sobre ele, que é feito por uma cooperativa de mulheres em Minas Gerais. Eu passei 2 noites na casa da dona Zizi, uma senhora muito simpática, e que é um produto feito sem agrotóxico nenhum, né? Até tem um vídeo que eu vou passar agora, que está na apresentação, que ela fala um pouquinho disso. É um produto que substitui aquele verde e amarelo de outras marcas que demoram, enfim, sem apontar o dedo para ninguém, mas, né, que demora 150 anos para decompor, né? Essa buchinha que todo mundo está acostumado a usar, e fica infectando e matando muitos bichos, né? Rios, mares e tudo mais. Essa é uma bucha que você pode jogar no seu jardim, não tem problema nenhum, né? Então, se puder alguém dar play aqui nesse vídeo, Deixa só eu repetir mais uma vez o que você falou agora, porque é bem importante.
Por que você acha que se colocasse agrotóxico, cresceria mais? Talvez colheria mais, mas como nós acha melhor colher menos sem agrotóxico nela. Sem veneno nenhum, Sem veneno né? nenhum. Aqui não entra nem Roundup no Que nosso bom. terreno, graças a Deus. Aqui nós planta e só aduba ela aí, põe esterco de galinha, esterco de criação, mas vaporiza ela quando ela está pequenininha, com leite cru nas folhas que a gente joga. E a gente não joga nenhum tipo de veneno. Bucha orgânica. Essa graças a Deus. 100%. Eu acho mais fácil, se fosse um produto de comer, eu comia na minha mesa, mais tranquila, uma bucha dessa do que o arroz que eu como. Olha só. Sim, senhor. Isso sim. É isso aí. Temos que estimular isso aqui na região também, né, Zizi? Isso, a gente está trabalhando em cima disso aí na associação, nas comunidades, rodando para todo lado, conversando com o povo, sobre essa questão de não usar agrotóxico em parte nenhuma da agricultura. Que maravilha. Porque, afinal de contas, também nós trabalhamos com agricultura familiar, nós fornecemos algum produto para as escolas. Isso é muito importante, Zizi. Sabe que as pessoas que a gente vende a bucha lá em São Paulo, elas gostam de saber disso direto das pessoas que estão produzindo. Com certeza. E passa essa informação para eles com o maior prazer, que nós produzimos ela aqui sem veneno. Então, para mim é um super prazer, né, poder ter fornecedores como a dona Zizi, que estão ajudando o meio ambiente a se desenvolver, realmente não estão poluindo o lençol freático e tantas coisas, e estão tendo a possibilidade de ter uma vida mais digna e tudo mais, e espalhar isso na região, né? Então, o conceito, né, do Sistema B, como o Marcel comentou muito bem, são empresas que realmente a gente, na medida em que a gente cresce, a gente gera mais impacto positivo. Então, é inverter a lógica, né, do que existe atualmente, infelizmente, de que muitas vezes o crescimento de um negócio está ligado à destruição do meio ambiente e às vezes social. Essa é uma frase que eu gosto muito, que ela do Buckminster Fuller, um filósofo da década de 50, que ele retrata um pouco, ele resume um pouquinho isso, que me estimula muito também nas minhas iniciativas, que é que a gente nunca muda algo lutando contra a realidade existente. Para mudar alguma coisa, a gente precisa criar um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto, né? E isso norteia muito a forma também como eu penso e como eu desenvolvo as minhas iniciativas, que é não procurar apontar o dedo e ficar criticando o que está errado. Gastar energia com isso não é eficaz, na minha opinião. Vale muito mais usar a nossa energia para criar e propor soluções, né? Então, isso é algo que eu acredito bastante. Bom, o positivo tem o ponto A, para quem se perguntou, que é os 3 conceitos da marca. Amor, atitude e abundância. O amor é a energia que conecta todas as espécies e toda a vida no planeta. Atitude é a energia para fazer essa mudança acontecer. E abundância, esse modelo de abundância, esse novo modelo que esse grupo aqui, né, vocês todos que estão aqui, eu acredito que estão sintonizados nessa mesma frequência, e a gente inverter a lógica de escassez que hoje rege na nossa sociedade para um modelo de abundância, através de negócios, através da iniciativa e do nosso consumo, né? De cada produto que a gente compra, a gente está impactando alguma coisa, né? Vamos fazer esse impacto ser positivo. Obrigado.